Bom dia! Este é mais um sábado que o Senhor nos dá e estamos aqui no programa A Voz da Assembleia de Deus. Este programa que Deus tem usado para abençoar o seu lar, a minha vida e a sua vida. Fique conosco nesta manhã para ouvir mais sobre a palavra do Senhor e aprender sobre a sua palavra, sobre a sua vontade para a sua vida. Eu quero te agradecer por esta audiência, por você estar nos acompanhando neste momento e te convidar para compartilhar este programa. Convide seu vizinho, chame seu amigo nos grupos de WhatsApp, avisa, o programa Voz da Assembleia já começou e venha assistir juntamente conosco. Eu sou Lohana Gomes e estarei aqui todos os sábados juntamente com você. E nesta oportunidade, para começar este sábado a todo vapor, você vai ouvir um louvor muito especial chamado Não Pare, de Midian Lima. Este louvor foi um louvor escolhido pelos internautas via Instagram através de votação e essa foi a escolhida. Segue aí. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem
E após esse louvor maravilhoso, edificante, que alegra a nossa alma, nós vamos acompanhar uma matéria muito especial que foi feita nesta segunda-feira para mostrar a todos como está ocorrendo os cultos e a dinâmica de como voltou as nossas programações. Também teremos um recado todo especial do nosso pastor-presidente Josimar Lima Silva. E é todo especial para você. Confere aí. Olá a todos! Como vocês sabem, os nossos cultos já retornaram e nós vamos mostrar para vocês como está sendo a dinâmica dos cultos, obedecendo todas as restrições, e você vai acompanhar. Quando você chegar à igreja, ao templo central, você encontrará um totem. O que é o totem? O totem é esse equipamento que permite que você tenha acesso ao álcool em gel sem precisar ter contato com as mãos. Então vamos mostrar como ele funciona. Aqui tem um local que você pisa e aqui libera. Quando você pisa, o álcool sai aqui e tem aqui as instruções como se deve usar o álcool, passando na palma das mãos, entre os dedos e nos pulsos também. Então é uma forma bem prática de higienizar as mãos para poder participar do culto sem ter contato, sem nada. E quando você adentrar o templo, você observará que todos os nossos bancos possuem as marcações. Por que essas marcações? Porque é necessário manter um distanciamento de pelo menos 2 metros entre cada pessoa. Assim vocês podem observar que existem essas fitas, que é o local onde cada pessoa pode sentar. E lógico, não esqueça da sua máscara, porque ela é essencial para que você esteja participando dos cultos. Mantenha o distanciamento social, higienize suas mãos ao entrar e mantenha-se também durante o culto de máscara. Evite contato com a pessoa que está do seu lado e juntos poderemos assim, neste momento, glorificar o Senhor e participar dos cultos na nossa congregação. Outra coisa, nós sabemos que as restrições não permitem a vida de crianças de 0 a 12 anos e maiores de 60 anos e pessoas doentes. Mas isso não empatará você de assistir aos nossos cultos, porque também estaremos transmitindo através do canal do YouTube, TV e EADESE. Assim você pode acompanhar os nossos cultos e não perder este momento de comunhão entre os irmãos. E eu convido você que está dentro do público que pode participar dos cultos. Venham até a casa do Senhor, venha louvar conosco, venha congregar conosco, obedeça às restrições e você poderá participar das nossas reuniões, dos nossos cultos. Será um prazer recebê-los e serão todos bem-vindos. É com muita alegria e prazer que dirijo-me a você, através deste meio de comunicação, para informar a todos que os nossos trabalhos, graças a Deus, voltaram-se. Certo que com algumas restrições, os nossos cultos diminuíram a quantidade de cultos. Nós temos só o culto de domingo e também segunda-feira. Domingo na parte da manhã, escola. Tantos só com o horário de 1 hora só de trabalho. Mas está muito bom. Vai melhorar mais em nome de Jesus. E quero agradecer a Deus pela nova roupagem do nosso programa nesse canal de TV e também na rádio Jovem Pan. Agradeço a Deus pela vida da irmã. Deus abençoe grandemente. E quero dizer para você que seja multiplicador. Pastor, mas na minha casa eu não pego a TV Novo Tempo, mas dá um jeitinho aí que dá para sintonizar. É um órgão que vai divulgar os nossos trabalhos, ela vai estar sempre passando os clipes do que nós realizamos, do que nós fazemos, e está muito bom. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Brevemente nós estaremos aí trazendo mais uma palavra para você, em nome de Jesus. Paz do Senhor. E agora nós teremos um momento muito importante, que é o nosso quadro chamado Informação em Foco. E hoje nós receberemos a doutora Hilary,
que é neta do nosso queridíssimo cantor Lorival Freitas. E eu convidei a Hilary para estar aqui hoje conosco para falar de um assunto muito, muito importante, que é para falar um pouco sobre ansiedade. Mas antes de nós continuarmos, eu vou dar a oportunidade para a Hilary se apresentar a todos vocês. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse assunto tão importante. Eu sou formada em psicologia desde o ano passado e vou estar tirando as dúvidas a respeito do assunto. Muito bem. E eu fiz algumas perguntas para a Hilary, porque nós temos visto que os problemas psicológicos, principalmente como a ansiedade, tem se tornado muito comum a cada dia. Inclusive, eu tive esse problema, eu tive que tratar dessa situação durante alguns anos da minha vida. Inclusive, tive que parar o meu curso durante 1 ano, porque eu acabei desenvolvendo ansiedade, síndrome do pânico e a depressão. E eu sei que são assuntos que são bem ligados um ao outro. Mas hoje eu quero focar na ansiedade, até mesmo por causa da pandemia, muitas pessoas têm se sentido ansiosas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Hilary, me explica o que é a ansiedade. Bom, a ansiedade é um transtorno relacionado à preocupação com o futuro. Medo do futuro, medo de coisas que podem acontecer. A ansiedade normal, que muitos conhecem, expectativa de que algo aconteça. Biologicamente, a ansiedade nos prepara para algo que está para acontecer. Então, é muito comum que as pessoas tenham crise de ansiedade e às vezes nem saibam que estão tendo uma crise de ansiedade por achar que a ansiedade é somente essa expectativa, né? Por querer muito que algo aconteça. Certo. E tu falaste a ansiedade normal. Me explica como eu diferencio a ansiedade normal do dia a dia, como, por exemplo, eu estou prestes a fazer uma viagem, eu estou ansiosa, animada, de uma ansiedade patológica. Como eu consigo diferenciar isso? Bom, a ansiedade normal, como eu falei, é essa expectativa de querer muito que algo aconteça, de querer que o Natal chegue, por exemplo, como a Lohana falou, querer uma viagem, querer estar muito animada para uma viagem. Já a ansiedade patológica, ela vai trazer uma angústia, um peso para a pessoa que está ansiosa. A ansiedade patológica, ela vem acarretada de muito sofrimento psíquico e pode desencadear muitos sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Tu poderia nos dizer que sintomas as pessoas podem desenvolver no decorrer disso? Os sintomas emocionais geralmente são pensamentos confusos, irritabilidade, estresse, medo, angústia, muito parecidos às vezes com os sintomas da depressão, né? Que às vezes não sente vontade de fazer coisas, não se sente animado para fazer coisas, se sente incapaz. Já os sintomas físicos são dores no corpo, por exemplo, dificuldade para respirar, dificuldade para dormir, distúrbios alimentares, como comer compulsivamente, ou não conseguir comer de jeito nenhum, não conseguir se alimentar direito, cansaço, mesmo sem ter feito muito esforço, cansaço. Eu me identifico muito com esses sintomas, porque a grande maioria deles eu senti, e como tu falaste, eu nunca passou pela minha cabeça que as coisas que eu sentia eram sobre a ansiedade. Eu vivia num ambiente de provas, de ter que dar conta de trabalhos, de TCC, a pressão de como eu ia fazer depois que terminar o curso, problemas pessoais. Então, muita coisa me acarretava e a sensação que eu tinha, eu me lembro muito bem disso, era que eu achava que era só estresse. Eu estava apenas cansada, que eu só queria que o meu período acabasse, para tudo melhorar. E aí eu fui percebendo que não melhorava. E aí eu fui percebendo que eu estava sempre insatisfeita, que eu me sentia sempre, como tu falaste, incapaz de terminar minhas provas, de estudar, de fazer meus exercícios. Eu me sentia o tempo inteiro cansada, eu sentia muita dor no corpo. Como tu falou, algumas pessoas têm a compulsão por comer. Eu já não conseguia comer. Eu não conseguia comer, isso me fez perder muito mais peso do que hoje, que eu sou uma pessoa magra. Mas eu lembro que na época que isso tudo aconteceu, eu cheguei a pesar
39 quilos. Isso é muito pouco para a altura que eu tenho, que é 1,68. Então, assim, é uma forma que eu vejo que é um problema muito comum e que ele traz muito sofrimento, mas principalmente por conta que as pessoas não entendem o que você está passando. Eu vejo que as pessoas que sofrem de ansiedade, muitas vezes pelas pessoas que estão ao seu redor não conhecer sobre o assunto, acabam trazendo mais sofrimento ainda para a pessoa que está passando por isso, porque ela se sente julgada. Me fala assim, o que fazer para evitar esse julgamento? Como eu posso lidar ou detectar que uma pessoa está passando por ansiedade? A pessoa se sente muito irritada, sobrecarregada. Então, é muito difícil para a pessoa com ansiedade. Eu também passei pela ansiedade no final do meu curso. Inclusive, eu tive que tratar com um profissional, com ajuda de medicamento. Pois é muito comum isso acontecer, realmente, por causa das atividades e tudo. Então, você identifica uma pessoa com ansiedade quando essa pessoa está muito preocupada em excesso com as coisas que podem acontecer, com o futuro. Às vezes até, mesmo que nada esteja acontecendo, ou que não tenha nada para acontecer, a pessoa sente que pode acontecer algo repentinamente, ou pode pensar que por nada está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, você consegue perceber quando uma pessoa está ansiosa, ela não consegue dormir à noite, ela tem problema para se alimentar. Certo. E me fala um pouco mais, Hilary. Quando eu tenho que buscar ajuda? Quando é que o sininho está batendo e já é um alerta vermelho e eu tenho que buscar ajuda? Ajuda os nossos telespectadores a perceber, a pararem e pensar assim, eu tenho isso, eu estou passando isso, estou sentindo isso, então já está na hora de buscar ajuda. Como fazer isso? Bom, a hora ideal para você buscar ajuda é quando você percebe que esses sintomas estão lhe atrapalhando na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, na sua rotina. Quando a ansiedade lhe impede de realizar tarefas que são muito fáceis e que você realizava com muita facilidade, se tornam extremamente desafiadoras, então esse é o momento de você procurar ajuda. Porque não é saudável você tentar fazer coisas quando você não consegue, quando você não se sente preparado, não se sente capaz. Então, é o momento ideal para você procurar ajuda. E eu queria também que tu falasse um pouco sobre como os familiares e os amigos dessas pessoas podem ajudar. Porque, por exemplo, a minha experiência pessoal, quando eu passei por tudo isso, eu tive a ajuda de uma amiga, que ela é psicóloga, e aí eu estava conversando com ela quando ela me diagnosticou. Não era proposital, a gente estava conversando, eu estava expondo para ela as minhas angústias, e ela falou, Lohana, acho que tu tem que procurar um profissional, porque a maneira que tu tá falando, tu tá diagnosticando tudo que apresenta uma ansiedade, uma depressão. E aí eu tomei um susto, porque inicialmente é um baque, é um susto que você leva. Sim. E aí eu lembro que minha mãe estava junto, e ela falou para minha mãe, e nós fomos buscar uma ajuda profissional. E eu descobri que eu ia ter que tomar remédio. E parece bobagem, mas quando você é medicado para tratar esse tipo de problema, existe uma trava natural. Porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça era o seguinte assim, eu não sou louca. Por que eu tenho que tomar tarja preta? Por que eu tenho que tomar tarja vermelha? E eu não preciso de remédio. E por um bom tempo, eu relutei em tomar os medicamentos. E isso só me fez piorar. Mas quando eu percebi que eu precisava mesmo tomar essa medicação, que veio através de uma conversa com o Dr. Patrick, que inclusive ele me tratou, eu percebi e foi uma bênção, assim, foi a mão de Deus na minha vida através do medicamento. Então, o que tu fala para os familiares, que dicas tu dá para os familiares tentar convencer essa pessoa que ela está passando por um problema, ele é passageiro e que precisa de medicação. Então, é muito comum ter esse preconceito com a medicação, mas o transtorno de ansiedade é uma doença, assim como a depressão, assim como outras doenças biológicas.
E é importante fazer uso do medicamento quando acompanhado por um profissional. A medicação pode sim causar dependência, mas ela feita com acompanhamento de um profissional, ela é extremamente saudável, extremamente útil, né, no tratamento. Eu, inclusive, tive que ser tratada com medicamentos e, como tu falou, foi uma bênção, foi ótimo. Meu resultado foi incrível, porque eu não estava conseguindo fazer nada. Então, se eu não tivesse... E eu já fazia terapia, né? Então, se eu não tivesse a complementação desses 2 tratamentos, eu acredito que não teria conseguido. Mas o importante é você saber que a ansiedade, em algum momento, ela vai passar. Não vai ser algo que você vai levar para o resto da sua vida. Ela é tratável. E assim, quando você está percebendo as melhoras, quando você está percebendo a melhora, o profissional recomenda que você vá retirando aos poucos a medicação e você não se torna dependente dessa medicação. É importante você não ter preconceito com a doença, com a medicação, com o seu estado, porque é completamente normal, entre aspas, porque muitas pessoas passam por isso. Não é loucura, não é coisa de doido, como as pessoas falam. E como é uma coisa que vai passar, é importante você ter sempre essa expectativa de que vai passar, né? Essa motivação, confiança no tratamento, e os familiares podem ajudar de forma a não julgar, né? Não tratar essa pessoa como um preguiçoso ou como uma pessoa incapaz, porque essa pessoa, quando realiza esse tratamento, ela se torna capaz sim de realizar as coisas dela, mas isso você tem que respeitar o tempo dessa pessoa, porque nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser de uma vez. O processo cada pessoa tem o seu processo, né? O processo às vezes é lento, às vezes é mais rápido, e você tem que ter paciência com essa pessoa, porque é uma situação bem difícil. A ansiedade é uma doença bem difícil. Antes de partirmos para o ponto final, eu queria direcionar uma palavra a você que já está na ansiedade, já está se tratando, mas tem pensado em desistir, de parar o seu tratamento. Não pare o seu tratamento. É um tratamento, já está falando, ele é a longo prazo. Eu, por exemplo, tomei medicação durante 2 anos, mesmo que as minhas crises foram somente durante 1 ano. Mas eu tomei durante 2 anos porque esse tipo de medicação você não pode interromper de uma vez, né? Na verdade. Então, o meu médico foi tirando aos poucos o que chama do desmame. E é muito importante você seguir as orientações do seu médico, do seu psicólogo, de como você vai realizar esse desmame. E aí eu fui seguindo tudo certinho. E o meu desmame acabou exatamente quando eu engravidei da Alicia. Porque são medicações que não se pode tomar durante a gestação. Então, assim, a mão de Deus é perfeita. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa estar ansioso para largar os remédios. As coisas acontecerão no momento certo, como deve ser, né? É importante ter mesmo esse processo do desmame para que o seu organismo não sinta o baque da interrupção da medicação. É importante você ter esse acompanhamento e não ficar ansioso com medo de não conseguir se livrar da medicação, porque você, com essa orientação do desmame, você vai ter esse resultado, né? Isso. E para aquelas pessoas, Hilary, que estão se sentindo ansiosas por conta do isolamento, e ele traz essa sensação, né, de ansiedade, que estão se sentindo ansiosos porque tantas coisas têm acontecido ao redor do mundo e você começa a ficar aquela angústia. Que dicas você pode dar para o público para que eles possam evitar que essa ansiedade desenvolva? Que dicas pode fazer para que superar esse momento? Eu quero que você agora nos ensine dicas. Bom, então, não existe uma receita específica que vá funcionar para todo mundo, né? Mas o ideal, o interessante seria você tirar o foco um pouco da sua rotina, tirar o foco da sua preocupação e procurar realizar atividades que vão lhe proporcionar alegria, satisfação, prazer.
bem-estar, às vezes procurar atividades novas que você nunca fez, mas que sempre teve vontade de fazer, ou até mesmo atividades que você faz para se sentir bem por você mesmo, como por exemplo fazer exercícios. É comprovado biologicamente que você sente um prazer depois de realizar atividade física, e isso traz muito prazer para a ansiedade, ajuda bastante na ansiedade. Como, por exemplo, também ler um livro, assistir uma série, conversar com pessoas que você se aproximar mais da sua família, dos seus amigos, conversar, manter esse contato. Então, buscar atividades novas que você gostaria de fazer, até em alguns casos cuidar mais de você mesmo, cuidar da sua aparência, se arrumar, isso traz uma confiança e ajuda você também com a ansiedade. A alimentação ajuda? A alimentação ajuda, com certeza. Ter uma boa alimentação, não perder os horários da alimentação é muito importante também. Então, nós queremos agradecer pela sua participação, a sua contribuição nesse programa. Eu acredito que foi riquíssima e que ajudará muitas pessoas a pararem e refletir sobre como está o nível da ansiedade delas e buscar ajuda, porque é muito importante você não só saber que está com problema, mas ir procurar tratá-lo. E eu gostaria de te deixar à vontade agora para fazer as suas considerações. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, que quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre ansiedade, até porque eu vivi isso, né? E eu gostaria de agradecer a ti pelo convite e dizer a todos vocês que confiem no seu processo, que tentem fazer coisas por vocês mesmos, e se estiver sentindo ansiedade, saiba que em algum momento isso vai passar. Então não fique preso a isso para que você não sofra ainda mais. É verdade. E agora, depois dessa palavra maravilhosa, e você, a partir de algum tempo, vai poder consultar a doutora Hilary. Logo, brevemente, ela estará apta a fazer as consultas. E eu quero convidar você a aproveitar e curtir esse novo clipe que você vai assistir agora, que é um hino maravilhoso que todo mundo ama. Você não pode deixar de ouvir esse louvor, que é o Hino da Vitória, com Cassiane. Ouve aí. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória.
Que louvor maravilhoso, não é mesmo? E depois de ouvirmos um louvor tão edificante como esse, chegou o momento mais importante do nosso programa, A Voz da Assembleia de Deus, que é o momento da reflexão bíblica. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia na sua casa para pegar esta Bíblia, abrir, para podermos juntos acompanhar a leitura e aprender um pouco mais de Deus. Hoje, a nossa leitura se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Você pode acompanhar comigo essa leitura? Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante, nos diz assim: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a eles grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, e dava fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E é uma parábola muito conhecida por todos nós. E é uma parábola linda, que Deus vem falar a respeito de cada tipo de coração. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que é uma parábola, né? O que é uma parábola? A parábola, ela é uma pequena narrativa que ela vem para trazer elementos durante a sua história que tem significados. E cada elemento apresentado durante essa parábola, ela vai ter uma conexão com o assunto em que se quer tratar, uma lição que se quer dar. Isso é uma parábola. E Jesus, ele amava falar por parábolas, porque era uma maneira também didática das pessoas entenderem e, ao mesmo tempo, era uma maneira alegórica de tratar sobre os assuntos. E na parábola do semeador, ele começa dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E aí ele vai falar sobre 4 tipos de terrenos, vamos chamar assim. 4 tipos de terrenos que essas sementes vieram a cair. E nós vamos aprender sobre cada uma delas. O primeiro terreno em que ele vem tratar, ele vem dizer para nós: E caiu sementes à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. O que significa isso? Que caiu a semente, as árvores vieram e comeram. Esse terreno, esse caminho, ele é como se fossem os nossos corações. E todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas recebem com alegria a palavra de Deus, elas ficam felizes porque estão ali ouvindo a palavra de Deus. Só que é tão rápida a sua reação que não dá tempo de criar raiz, não dá tempo da semente germinar. E logo ela começa a dar espaço para pensamentos, para as coisas que não agradam a Deus. E aí vem o maligno e arrebata todas essas sementes que foram plantadas. Dessa maneira, nós percebemos que ao nosso redor existem muitas pessoas desse jeito. Existem muitas pessoas que elas ouvem com alegria a palavra do Senhor. Quando você fala para ela: deixa eu falar um pouco de Deus para você, ela diz: claro, é sempre bom ouvir sobre o Senhor. E aí essa pessoa
ela começa a ouvir a respeito de Deus e ela é feliz por ouvir a respeito de Deus, só que ela não entende o que ela está ouvindo. E aí, a partir do momento em que você não compreende sobre aquilo que você ouve, se torna muito fácil daquilo sair da sua mente. Você abre a Bíblia, você escolhe um versículo, um capítulo para ler, você lê, você acha as palavras bonitas, mas você não consegue compreender de fato o que está escrito ali, naquele lugar. Então, esse tipo de pessoa, ele representa esse primeiro grupo de pessoas que Jesus falou, que são as pessoas que elas recebem a palavra de Deus com alegria, mas elas não entendem o que a palavra está dizendo, elas não compreendem o que a palavra está dizendo. E aí, essas pessoas, elas estão suscetíveis, como elas não compreenderam, a serem levadas por outros pensamentos. E aí é quando Satanás, o maligno, arrebata, ou seja, ele tira do coração dessa pessoa aquela palavra que ela leu, mas não compreendeu, e preenche a vida dessa pessoa com outras coisas, com coisas que não agradam ao Senhor. E aí a parábola continua, e ele vai falar sobre o segundo tipo de terreno em que caiu. E aí ele fala: e por outra parte, caiu em lugares perigosos, onde não havia muita terra, ou seja, havia terra, só que não era terra suficiente. Aí ele diz: e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se por não ter raiz. Que tipo de pessoas são essas? São as pessoas que elas ouvem a palavra, elas têm em seus corações ainda muitos problemas, o seu coração ainda é duro, ela não está ainda muito voltada às coisas de Deus. Então ela ouve, a semente ela até chega e fica no seu coração. Aquela pessoa se alegra, porque ela está ouvindo a palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus, ela guarda a palavra de Deus. Só que o seu coração, ele não é profundo. Então essa raiz, essa semente, ela não tem como se criar uma raiz profunda. Ou seja, essa pessoa, ela não é profunda em si mesma. Então ela vai ouvir a palavra de Deus, ela vai receber a palavra de Deus, mas quando vier o dia mau, quando vier os momentos difíceis, quando vier a angústia, quando vier a própria perseguição pela palavra do Senhor, por crer na palavra do Senhor, essa pessoa não terá firmeza suficiente para continuar. Então as pedras vão sufocar, o sol vai queimar. O sol vai vir, vai queimar, e aquela plantinha que nasceu numa terra tão rasa não vai sobreviver. E nós conhecemos, quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas que se empolgam, elas ouvem a palavra de Deus, muitas vezes elas aceitam a Cristo como Salvador, elas estão lá na igreja, elas estão frutificando, assim, elas estão indo bem. Você olha para aquela pessoa e você pensa: nossa, ela está indo muito bem. Mas aí quando começa a vir os problemas, aquela pessoa desanima, aquela pessoa não tem mais firmeza, aquela pessoa não consegue mais estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque muitas pessoas acham que por estarem com o Senhor, por terem Deus em suas vidas, os seus problemas acabaram, a sua vida será somente um mar de rosas, que haverá apenas prosperidade, bênção, vitória. Mas não há vitória sem luta. E o reino de Deus, ele é tão grande, tão amplo, ele tem bênçãos para todos. Mas para alcançar a essas bênçãos, nós precisamos lutar. E a grande essência do evangelho, do cristianismo, é que nós passaremos por lutas, por tribulação. O próprio Cristo afirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo e é Ele que luta por nós
nós também adquiriremos vitória por meio de Cristo. Mas existe essas pessoas das quais Jesus falou em sua parábola, que são pessoas que não suportam a luta, a pressão, a angústia, a perseguição, que o seu coração é tão superficial que a semente não encontra raiz para se tornar profunda, porque as coisas do mundo são mais importantes, porque as vaidades e estar bem com todos, agradar ao mundo é mais importante, agradar a si mesmo é mais importante do que agradar o nosso Deus. E aí nós vamos ouvir Jesus falando sobre um outro tipo de lugar, né? Que as sementes caíram, que é o terceiro tipo. E o terceiro tipo de lugar que ele caiu foi entre os espinhos. Ele vem dizer, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E quantos de nós, irmãos e amigos, que está nos ouvindo, que acompanha a nossa rádio, eu quero que você pare para pensar um pouco sobre como é estar entre os espinhos. A pessoa que tem o seu terreno, o seu coração, como essas que Jesus falou, que quando os espinhos crescem, sufocam e matam, são todas aquelas pessoas que têm no seu coração as seduções do mundo. O seu olhar espiritual, o seu olhar ainda é voltado para as coisas do mundo, a sedução do mundo. Você ama a luxúria, você ama a cobiça, você ama a mentira, você ama as bebedices. Todas essas pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, e só que o mundo falará mais alto em seu coração. São aquelas pessoas que têm o mundo plantado em seu coração. E quando eu falo mundo, não é o globo terra. Quando nós evangélicos nos referimos ao mundo, nós não estamos falando necessariamente do planeta Terra, não. Nós estamos falando do mundo espiritual, aquele mundo que é as coisas que estão fora de Deus, são as coisas que fazem a vontade da carne. É assim que nós nos referimos ao chamado mundo. Então, existem muitas pessoas que têm o mundo no seu coração, que a semente que está brotando lá são os espinhos, porque o espinho, ele representa o mundo. Então, no terreno do coração dessa pessoa, está brotando as coisas que agradam a carne e não agradam a Deus. E aí ela ouve a palavra de Deus, ela fica atenta à palavra de Deus. Começa a surgir aquela vontade de servir a Deus, de repensar na sua vida. Só que aí essa pessoa começa a direcionar seus olhos para o mundo, para as coisas do mundo. Eu não vou mais poder ir a festas. Eu não vou mais poder ficar bêbado. Eu não vou poder me drogar. Eu não vou poder trair a minha esposa. Eu não vou poder ser desonesto. As pessoas começam a olhar para esse tipo de coisa, e aí isso começa a falar mais alto dentro dela do que a palavra de Deus. E aí vem e sufoca a palavra de Deus que existe no seu coração. E vem também o último terreno, né? Que o Senhor vem falar para nós em sua parábola. Cristo vem dizer a nós que a última caiu em terra boa e dava fruto de 100, outro de 60, outro de 30 por 1. Ou seja, essa pessoa frutificou. O que é essa terra boa? A terra boa é todas aquelas pessoas que elas ouvem a palavra do Senhor. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. É ótimo ouvir a palavra do Senhor. Ela para ficar atento à palavra do Senhor. Ela vai ouvir com atenção, ela vai ouvir com alegria, ela vai ouvir com sede de Deus, de conhecer Deus, de saber quem é Deus. E aí ela entende quem é Deus. Ela compreende o que as palavras do Senhor estão dizendo ao seu coração. Ela compreende, ela se alegra, e aquela sementinha que foi plantada naquele coração, ela germina,
E as raízes começam a crescer. E aí o seu terreno é tão bom que a sua raiz é profunda. E essa raiz começa a ser cada vez mais profunda. E aí ela firma. E quando se tem uma raiz profunda, não tem perseguição, não tem tentações mundanas, não tem problemas, não tem doença, não tem dificuldade que seja maior do que a sua fé, que seja maior do que o seu amor por Deus. E é dessas pessoas que Jesus vem falar. Então, eu quero te trazer a sua mente nesta manhã para que você pare e reflita, né? Porque esse é o nosso momento de reflexão bíblica. O meu objetivo aqui é fazer você parar, atentar os seus ouvidos e os seus olhos à palavra do Senhor, para que você venha refletir dentro de si mesmo. Você não precisa responder para mim, para a pessoa que está do seu lado. Não, você precisa pensar somente com você mesma e com Deus. Que tipo de terreno o nosso coração tem sido diante de Deus? Nós temos sido aquele que ele vem na semente, joga a semente no meio do caminho, as aves vêm e levam. Nós temos sido a semente que cai entre as pedras, ela até nasce, mas o sol vem e queima. Ou nós temos sido como aquelas que crescem com os espinhos, mas os espinhos são maiores e sufoca. Ou nós temos sido a terra boa, fértil, que frutifica, que faz a vontade de Deus, aquela pessoa que se alegra, que entende, que aceita Cristo, que ela reconhece que precisa de uma mudança de vida. Que tipo de pessoa você e eu, nós, temos sido diante do Senhor? Você pode parar um pouco para pensar sobre isso? E se você tem uma resposta para que tipo de pessoa, mesmo que seja no seu íntimo, mesmo que você negue aparentemente o que o seu íntimo tem falado dentro de você, mas você sabe a resposta, eu quero te convidar nesta manhã maravilhosa, abençoada, que você parou para ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se você parou para ouvir, aproveite para atentar a palavra e para entender, porque dessa maneira você se tornará uma terra fértil. Uma terra fértil que o Senhor poderá fazer grandes coisas pela sua vida. E eu quero te convidar que nessa manhã você reconheça, se você tem andado em um dos outros 3 tipos de terreno, que você reconheça hoje diante de Deus: Senhor, eu quero muito mudar de vida, eu quero ser uma terra fértil. É possível, Lohana, ser uma terra fértil? Claro, é possível ser uma terra fértil. O que você precisa fazer é atentar os seus ouvidos e deixar o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. Ele fará a obra por você. O seu dever é ouvir a palavra, tentar entender a palavra. E aí eu quero dizer, você que lê a Bíblia, Lohana, eu leio a Bíblia, eu abro a Bíblia, mas aí eu leio, eu não consigo entender o que a Bíblia está dizendo. Eu te convido a procurar um irmão das nossas igrejas e até uma de nossas congregações e pedir para alguém começar um estudo bíblico com você. Que tal? Eu desafio você que tem tanta sede de conhecer de Deus, mas você abre a Bíblia e você não entende muito o que a palavra está falando. Procure uma de nossas congregações, procure um irmão próximo de você, um amigo crente que você conhece e peça para ele: ei, me ensina sobre a palavra do Senhor, me ensina a entender a palavra do Senhor. Nós ficaremos muito felizes de poder acompanhar você dessa maneira. E assim você estará se tornando uma terra fértil. E que maravilhoso é ser uma terra fértil para que o próprio Deus venha cultivar em nosso terreno, em nosso coração. Então eu quero convidar você que decidiu fazer essa mudança de vida hoje, de aceitar a Cristo como Salvador, que percebeu que a sua vida não anda muito no rumo que o Senhor queria, que às vezes você está lá no meio daquela festa, ou no meio daquele bar, ou quer onde seja que você frequente, e existe uma voz dentro do seu coração dizendo que ali não é o seu lugar. Existe uma voz no seu coração perguntando por que você está ali.
e você ainda se sente vazio por dentro, e você ainda sente que não está completo, que as pessoas ao seu redor parecem ainda estarem muito felizes, que tudo parece muito bom, mas dentro de você ainda falta alguma coisa. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a fazer um compromisso com o Senhor, porque somente Jesus pode preencher o teu coração, trazer a paz, te dar plenitude. Então você que está aceitando Jesus, neste momento, repita essas palavras juntamente comigo. Fale: Senhor Jesus, eu te aceito através da fé para ser o meu único e suficiente Salvador. No decorrer da minha vida, eu tenho sido um desses 3 terrenos que não te agrada. Mas hoje, eu espero em Ti que o meu coração se transforme em uma terra fértil. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida e me dá um novo começo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, se você repetiu essas palavras, se existe fé dentro de você, procure uma de nossas congregações no seu bairro, aonde você se sentir mais à vontade para frequentar. Nos procure e fale: olha, eu aceitei Jesus. Aquela palavra falou ao meu coração. O Espírito Santo incomodou a minha vida e eu decidi aceitar a Cristo. Nós receberemos você com toda a alegria para juntamente conosco congregar e fazer parte do corpo de Cristo. E essa palavra possa ter falado ao seu coração de uma maneira excelente. Que Deus venha fazer a obra dentro do seu ser. E agora chegou também um dos meus momentos favoritos, que é um momento que eu posso orar por você. E eu fico muito feliz porque você me permite estar aí na sua casa, juntinho de você, do seu lar. A mamãe que tem aí na beira do fogão, fazendo a comida, mas está atenta na nossa rádio, na nossa TV, assistindo, acompanhando a programação. O papai que pôde ter um pouco de descanso e tá aí no sofá curtindo com a família. Você é empresário que ainda está aí no seu comércio, mas está ligadinho no nosso programa. As crianças que estão nos acompanhando, os adolescentes, de você, de maneira geral. Eu quero orar por você, para que Deus venha abençoar ainda mais a sua vida, livrar você desse vírus que tem acontecido. Se você já pegou, para que Deus venha trazer cura para você e para sua família. E eu quero te convidar. Feche os seus olhos juntamente comigo para que nós possamos conversar com o Papai do Céu, porque não existe nada melhor do que falar com o nosso Deus. Então vamos nos direcionar a Ele agora. Senhor Jesus, Pai de toda bondade e misericórdia, Deus que reina, Deus que é maravilhoso, o Senhor que fez os céus e a terra, eu realmente te agradeço. Eu te agradeço por mais um dia, por este sábado maravilhoso que o Senhor tem dado a nós na tua santa presença. Nessa oportunidade, meu Deus, eu quero te apresentar esta pessoa que me deixou entrar na sua casa, que tem acompanhado o nosso programa. Senhor, tu conhece esse lar. Tu conhece as dificuldades, tu conhece as alegrias, tu conhece, Senhor, o desejo de cada coração que tem te ouvido, que tem sido atento, Senhor, ao que nós temos a falar para eles. Deus, que tu venha entrar com a tua mão, com a tua providência, com o teu milagre. Que a casa desta pessoa, Senhor, o seu estabelecimento, seja abençoado, seja próspero, seja feliz, seja restaurado na autoridade do teu nome, Jesus Cristo. Senhor, nós direcionamos a palavra para todas aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, não somente por coronavírus, mas por qualquer tipo de enfermidade. Que a tua mão saradora visite cada pessoa. Que essas pessoas recebam altas, que essas pessoas possam voltar para os seus lares, que essas pessoas, Senhor, possam ter vitória, possam ter experiência contigo e confiar que tu tem cuidado delas. Jesus, alcança cada uma desses lares. Abençoa as famílias, abençoa o nosso comércio, Senhor, abençoa a nossa cidade.
Deus, abençoa, Jesus, as pessoas e protege da violência, do homem sanguinário, das coisas ruins que tem, Senhor, no nosso mundo. Ah, Jesus, eu quero te pedir uma bênção toda especial na vida desta pessoa. Que em nome de Jesus, o teu nome, a tua presença seja real na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E estamos chegando quase no final do nosso programa, mas ainda tem muita coisa para você ver. E agora chegou o nosso momento da agenda cultural. Nesta semana, nós teremos amanhã, domingo pela manhã, a partir de 8 horas da manhã, em todas as congregações da Assembleia de Deus em Santa Luzia, estará ocorrendo a EBD. O que é EBD, Lohana? Como eu já disse, é a Escola Bíblica Dominical. Ali você poderá aprender de Deus. Você que tem sede, que procura conhecer um pouco mais de Deus, visite uma EBD, visite uma congregação. A partir das 8 horas da manhã, de todos os domingos, estará ocorrendo a Escola Bíblica Dominical. Mas eu tenho uma coisa especial para falar. No Templo Central, em frente ao terminal rodoviário, das 8 às 9 da manhã, estará ocorrendo a Ceia do Senhor. Para quem, Lohana? Quem vai poder participar da Ceia do Senhor? Esta ceia será direcionada a todas as pessoas que estão dentro dos grupos de risco, ou seja, as pessoas que não podem ir aos nossos cultos. O nosso pastor Josimar, juntamente com o pastor Jarleilson, estará no pátio da nossa igreja, do Templo Central, realizando a ceia para esses irmãos idosos de 60 anos para frente, pessoas que têm doença crônica, para todo esse público que não está podendo frequentar os nossos cultos, terá uma ceia especial para você. Claro que dentro de todas as restrições, nós respeitaremos o distanciamento, você tem que ir de máscara, leve o seu álcool em gel, lá também terá álcool em gel disponível para você, mas com todo o cuidado, para que esses irmãos possam participar da Ceia do Senhor, que é uma celebração tão importante para nós. E Lohana, nós que podemos ir ao culto, que estamos liberados para frequentar a igreja, que dia vai ser a nossa ceia? Será na segunda-feira, na Assembleia Geral. Você que não tem restrição, que pode participar dos cultos, a nossa ceia ocorrerá na segunda-feira, na Assembleia Geral, ali no Templo Central. Mas no domingo à noite, de manhã terá EBD. No Templo Central haverá a ceia para os idosos que não estão frequentando os nossos cultos por causa das restrições, as grávidas, todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Mas no domingo à noite teremos um grande culto a partir das 7h15 em todas as congregações da Assembleia de Deus em Santa Luzia. Procure uma igreja perto da sua casa para você ir cultuar juntamente com os irmãos ao Senhor Jesus. O que eu preciso fazer, Lohana, para participar desse culto? Eu preciso ter a minha máscara, porque nós temos que ir de máscara, continuar lá durante o culto de máscara e voltar para casa de máscara. Eu tenho que ter o meu álcool em gel. Na igreja também terá disponível, assim que você chegar, os irmãos estarão lá com o álcool em gel para você fazer as higienizações das suas mãos. Nos banheiros, tudo terá sabão, tudo dentro do protocolo exigido pelo decreto municipal. E na segunda-feira, reforçando, teremos o quê? Assembleia Geral, que será a Santa Ceia do Senhor para todos nós que não estamos restringidos de ir à casa do Senhor. E durante a semana, cada congregação tem a sua programação. Você está disponível para visitar essas igrejas. Nas quintas-feiras tem o círculo de oração. E assim nós poderemos estar atentos e felizes e acompanhando ao Senhor Jesus. Essa é tudo da nossa agenda cultural. E um momento tão querido, tão especial desse programa, que é o quê? As nossas dicas de literatura, né? Você que estava ansioso para este momento, para ver o que nós iríamos indicar para você hoje, nós queremos começar a nossa indicação com este livro maravilhoso chamado O Peregrino.
O livro O Peregrino foi escrito por John Bunyan e você pode encontrar esse livro em vários sites diferentes, inclusive acredito que na CPAD ele tenha disponível. Você pode encontrar esse livro, ele vai falar sobre uma história de um homem que ele é o peregrino em direção à cidade celestial. E ele vai contar a história de como é o decorrer da vida, os obstáculos e as pessoas que ele vai encontrar. E durante o caminho, esse cristão, esse peregrino, ele encontra vários dos seus personagens, que são personagens com nomes bem diferentes, nomes alegóricos, que é o evangelista, a adulação, ou seja, ele vai explicar como é a caminhada cristã de uma maneira bem didática, você vai gostar bastante. E baseado neste livro, eu tenho uma indicação também para lhe dar, que é o filme de O Peregrino. Você pode buscar no YouTube, ele tem disponível para você assistir, tem ele em filme, você pode assistir, é uma ótima indicação, e temos ele através do livro, que também para quem gosta de leitura é maravilhoso. A nossa próxima indicação é outro livro que também fizeram um filme, e eu tenho essas duas indicações para você, que é Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo vai falar sobre a história de um jornalista ateu que ele decidiu provar que Cristo era uma farsa, que a morte de Jesus era uma farsa, que Jesus era uma farsa. E ele começa a pesquisar e trazer artigos científicos e buscar as evidências. Só que a história é totalmente ao contrário do que ele esperava, porque no decorrer da sua busca, ele acaba sendo convencido que Jesus era real sim, e ele se converte, e é um livro lindo, e também um filme. Você pode buscar esse filme, algumas plataformas digitais já tem ele disponível, o YouTube tem ele disponível também, você pode assistir, é uma ótima indicação para você, tanto o filme como o livro. E a nossa última indicação é um filme maravilhoso que eu assisti, aprovo e estou aqui recomendando para você, chamado Quarto de Guerra. Esse filme é um filme que vem falar de um casal, a Elizabeth e o Johnny, e eles estão em uma crise de relacionamento, e no decorrer desse meio tempo, ela conhece uma senhora que vai lhe desafiar para que ela venha conhecer o poder da oração. E ela vai descobrir que o poder da oração é maravilhoso, é fantástico. E assim ela vai estreitar o seu relacionamento com Deus e, por fim, salvar o seu casamento. Eu desafio você a assistir esse filme. É um filme espiritual, é um filme edificante, que vai edificar a sua fé, edificar a sua vida. E você vai ficar muito feliz depois de ver esse filme. Inclusive, eu desafio você a cumprir o desafio que o filme traz, que é fazer o quarto de oração. Assiste que você vai ver como é maravilhoso. E chegamos a mais um fim do nosso programa. E eu quero agradecer você que esteve durante esta manhã acompanhando o nosso programa, A Voz da Assembleia de Deus, compartilhando e sendo edificado através da palavra e dos louvores. Eu quero agradecer por você permitir estar na sua casa e que você venha acompanhar o nosso programa todos os sábados, neste mesmo canal, neste mesmo horário. E antes de me despedir, eu quero deixar você com o nosso último louvor, que é o hino Adorarei, de Fabiana Anastácio. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim,
te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei.